Olá, quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando anoitecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Meus caros irmãos e amigos da palavra do Senhor, aqui quem fala com vocês é o reverendo, o apóstolo Dionísio Bertolino Pereira. Esse que vos falam, acredito que muitos que vão ver essa live vai ouvir a minha voz e me verem aqui, vai saber quem sou eu, porque muitos já tem várias lives por aí e inscrito nos Facebook. Eu acredito que muitos de vocês já me conhecem. Gostaria de falar nesta manhã que eu preciso do Senhor Jesus. E sei que você também precisa do Senhor Jesus. Você que está com problema, está com enfermidade, está doente, está triste, está abatido, com todos os problemas da vida que o mundo oferece, que a vida oferece. Sei que muitos de vocês estão passando mal, não está passando nada bem. Se não estiver bem, você que está ouvindo essa mensagem, você confia e acredita que você precisa do Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele pode resolver os problemas. Ele pode fazer acontecer o impossível no possível, que a palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Se você crê, acredita no Senhor Jesus Cristo, porque não há outro nome a acreditar. Não adianta você ver um monte de barro em fábrica parecida com gente que não tem olho, mas não vê, tem braço, mas não se move, tem boca, mas não fala, tem perna, mas não anda. Esse você não deve adorar, porque você sabe que nada ele pode fazer. Você chega, ajoelha nos pés, queima vela, faz tudo o que quiser, mas nada pode fazer. Às vezes você acredita que pode acontecer algum milagre, mas não é certo isso, porque gesso não faz milagre, barro não faz milagre, ferro não faz milagre. Tudo é feito pela mão de homem, nada faz milagre. Mas o que eu posso dizer para você, que na minha Bíblia diz que há 37 a 40 milagres do Senhor Jesus Cristo que foi escrito. Porque nem todas as coisas que o Senhor Jesus fez está escrito, porque diz a lenda, certa palavra, que se todos os milagres, tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, se fosse escrever tudo, nem o livro do mundo inteiro não caberia, porque foi muita coisa. Vamos ver aqui, o Senhor Jesus Cristo foi convidado por uma parenta que estava, um noivo que estava casando, parente, e convidou Maria, sua mãe e os seus irmãos para uma festa de casamento. E o Senhor Jesus Cristo também foi nessa festa de casamento. Até ali ele ainda não tinha feito nenhum milagre, não tinha mostrado ainda o seu poder, não tinha mostrado ainda a sua autoridade celestial, como o que podia fazer milagre, fazer o impossível acontecer. Mas ali, a multidão de gente, que sabe que o povo daquela época tomava muito vinho, e até hoje, vários lugares desse país, muitas pessoas é regrado atualmente no vinho, nas bebidas. E o Senhor Jesus Cristo, e aí o vinho acabou. O noivo não podia dizer que o vinho tinha acabado, mas os serventes, os garçons, sabiam que o vinho tinha acabado. E aí conversou com Maria, a mãe do Senhor Jesus, e disse: como podemos fazer agora? Que notícia podemos fazer? Tem uma grande autoridade, e essa autoridade não pode falar para ele que ele toma muito vinho e quer tomar vinho. E como é que faz? E não tem onde comprar. Então falou para Maria, a mãe do Senhor Jesus. E ela chamou ele e falou com ele bem baixinho:
não tem mais vinho. Ele respondeu e disse: o que tenho eu com isso? Ou a minha hora ainda não é chegada. Ele, naquele momento, ele nem considerou como mãe. A minha hora não é chegada. Quer dizer, porque ele está querendo fazer coisas que não deve fazer. E naquele momento, Maria falou para os garçons, para os serventes, e disse: fazei tudo quanto ele mandar, ou o que ele disser. E naquele momento o Senhor Jesus virou e perguntou. Tinha umas talhas, talha quer dizer, uns potes grandes, tipo um barril de barro, que naquela época usava muito isso. E hoje também em muitos lugares usa. E os enche tudo de água. Os garçons, os servos, encheram todas essas bacias, ou que seja, esses potes de água. Ele sabia que estava colocando ali água. E ali, que está escrito que em João 2, e 1 a 11. E ali, eles encheram de água. Quando estava todo cheio de água, ele disse: então tirai e levai e servi. Os garçons sabiam que era água. Mas naquele momento, quando eles enfiaram ali os copos para tirar a água, era vinho. Veja, meus caros amigos e irmãos, qual ciência nesse mundo que pode fazer uma coisa dessa? Qual ciência que pode fazer isso? Aquele momento, o Senhor Jesus Cristo transformou aquela água, colocando nela uma cor, que tem que ser a cor do vinho. Tem vinho branco, mas naquele momento teria que ser um vinho mesmo, um vinho escuro. E ali ele colocou aquela cor, colocou o sabor. Você sabe que o vinho de primeira, esses vinhos curtido, ainda é caro, não é barato. As pessoas que ganham muito bem escolhem o vinho velho, vinho antigo, vinho curado. E aquele vinho saiu curado, saboroso. Ele saiu com gosto de azedo e doce no mesmo tempo. E aí levou para os convidados. O mestre Sala, que era um homem muito importante, quando ele bebeu o vinho, tomou a taça de vinho, ele ficou completamente assustado. Serviste o vinho não bom, ruim, e deixasse o melhor vinho para o último dia por último. E aí agradeceu, foi grande festa, vinho para todos a noite toda. Isso foi o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo. Outra vez ele curou um paralítico, em João 4, e 5 e 1 a 9, ele curou um paralítico. O paralítico não andava, o paralítico não movia, e ele curou o paralítico. O Senhor Jesus também curou um homem descido, um paralítico que estava numa cama, e foi aberto aquela cama, levaram ele na cama e abriram por cima do telhado, porque a multidão era muito e não podia chegar até ele. E ele então abriram o telhado, desceu o corpo daquele homem que estava no leito da enfermidade, e ali
ele também curou. Diz a lenda que aquele homem era um dos comandantes generais da época, que o Herodes, quando mandou matar as crianças, e ele saiu matando todas as crianças, coordenada por ele. E ali o Senhor Jesus Cristo era um desses, que era para ser morto. Ele era para ser morto através do mandato de Herodes. Porque Herodes sabia que tinha nascido um menino, ia ser rei. E ele, com medo de perder o trono dele, que é trono de família, mandou logo matar todas as crianças daquela idade de 2 anos, mais ou menos isso, para que o Senhor Jesus Cristo fosse sacrificado, fosse morto. E José e Maria, o anjo avisou, vai, foge, o anjo deu cobertura e eles fugiram para o Egito. E aquele homem era um deles, diz a lenda que era ele. Para ver, a Bíblia não tem relato sobre isso, se era aquele homem. Mas as lendas, conforme os estudos que a gente faz, teológico, que a gente faz, diz que era ele, aquele homem. E acabou, adoeceu e ficou paralítico em tudo. Mal ele mexia com os olhos, não mexia com o braço, não mexia com perna, era paralítico completo. E os homens levando ele. E ele chegou, o Senhor Jesus chegou, olhou para ele e disse: os seus pecados estão perdoados. Ali estava a multidão de gente. Estavam judeus, proselitos, estavam os gregos. Porque quando o Senhor Jesus Cristo reunia em um certo lugar, uma multidão ia ter com ele. Uns era para quê? Poder comer pão, saber que ele multiplicava pão e peixe. Outros era para ser curado. Outros era para ouvir a palavra. E outros era para criticar, para pegar ele em alguma palavra. Eles murmuravam então. Mesmo que não falaram, mas murmurou. E o Senhor Jesus sabe de tudo o que tem nos corações e os pensamentos. Ele lia tudo e lê pensamentos, tudo. Aí ele disse, qual melhor? Porque ele dizia, quem pode perdoar pecado, senão unicamente Deus? Aí ele então disse, para que vos saiba que o Filho do Homem tem poder, e disse, levanta-te e anda. Naquele momento, o paralítico começou a esticar os dedos da mão, esticar o pescoço, esticar os seus membros, esticar suas pernas, e levantou e andou. E houve, naquele momento, muita gente, tumulto, murmurando, quem é este que pode fazer esse tipo de milagre? Um dos grandes milagres do Senhor Jesus Cristo. Outro milagre que eu vou citar agora é de uma mulher que estava enferma. Ela estava com hemorragia, fluxo de sangue. Você sabe que as mulheres todos os meses têm um período que elas derramam sangue. E naquela época, o sangue chamava-se imundícia. Uma mulher que estava desta maneira, ela tinha que se purificar da sua imundícia, que chamava de imundícia. Aquela que era casada afastava-se do marido até limpar, para depois chegar perto do seu marido. E naquela época, aquela mulher sofreu essa hemorragia e não curou, e o sangue não voltou, começou a descer o tempo todo. Ela tinha que se afastar da sua família. Procurou médicos e gastou todo o seu dinheiro com médico. Quando viu que não tinha mais jeito, ela teve que morar nas cavernas. Morar na caverna com os leprosos. E aí ela passou o período, 12 anos, escondida pelas cavernas. Mas dali apareceu uma certa época, pessoa que contou que tinha um certo homem que fazia cura.
milagres. O nome dele era Jesus. E a mulher disse, então, eu irei ver. Como ela não podia se manifestar no meio da multidão, ela se cobriu, que as mulheres naquela época sempre cobriam a sua cabeça com um pano, tampava o seu rosto para não ser visto pelos homens. E ela então saiu. Quando chegou perto da multidão, ela não conseguiu entrar para ver quem era Jesus. Ela disse, eu vou rastejar. A oportunidade é essa. Ou eu pego esta oportunidade, ou não, que eu nunca vou ser curada. E saiu rastejando entre a multidão. Até olhou, viu que era ele. Apenas se eu tocar na veste dele. Essa é uma fé. Se eu tocar na veste dele, eu sei que vou ser curada. E ali ela tocou nas vestes do Senhor Jesus. Ao tocar nas vestes, ela viu uma reação no seu corpo, uma mudança total, um frescor no seu corpo. As dores desapareceram imediato. Só que houve um grande problema. Para a surpresa dela, o Senhor Jesus Cristo sentiu que dele saiu o poder. Só que ele sabia quem era, mas ele não quis se manifestar no momento, dizer quem era. Naquele momento ele disse, alguém me tocou. Quem foi que me tocou? E aí os discípulos disseram, Senhor, a multidão é aperta. Como é que o Senhor pode ficar perguntando quem me tocou? Ele disse, porque de mim saiu virtude. E a mulher escutando isto, ficou trêmula, com medo. E aí ela se manifestou e disse, foi eu, Senhor, perdoa-me. Ele olhou para ela e disse, minha filha, a tua fé te salvou. Não tem problema nenhum você ser curada. A tua fé te salvou. O Senhor Jesus conheceu também outra mulher que fazia 18 anos que andava corcunda. Andava corcunda, que ela não se movia. Andava com aquele cupim nas costas. E sofria muito. Sabe por que era que ela andava daquele jeito? Hoje, dos dias de hoje também, você vê homens, mulheres, muitos, você vê por aí, cocundo, andando como se tivesse um cupim nas costas. Sabe quem estava nas costas dela? Era o diabo. Montado no pescoço dessa mulher nas costas, e ela não podia se movimentar, andava num sofrimento terrível, 18 anos. E aquela mulher, quem era? Uma israelita, filha de Abraão, da descendência de Abraão, uma israelita. O Senhor Jesus, vendo, mandou que o demônio saísse dela. E o espírito imundo saiu imediatamente dela e ela se consertou o seu corpo. Andava curvada, não andou mais. Levantou-se. Falando em outro milagre, não esquecemos de Lázaro, que São João 11. Lázaro estava morto há 4 dias. E as suas irmãs mandou chamar Jesus quando ele estava doente. Mas Jesus não veio. Quando o Senhor Jesus chegou lá onde Lázaro, já estava enterrado de 4 dias. E as suas irmãs disseram, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela chorava, e o Senhor Jesus também chorou. Chorou. Ele disse, onde colocaste? Onde sepultaste? Vamos, mostra-me. Senhor, já é de 4 dias, já está deformado, mostra-me. Chegando lá, uma grande pedra estava na direção, tampando a boca do túmulo. O Senhor disse, tira a pedra. Senhor, cheira mal, eu estou mandando tirar a pedra.
Se tu creres, verás a glória de Deus. E mandar tirar a pedra. O Senhor Jesus olhou para o céu e agradeceu o Todo-Poderoso Pai e disse: Lázaro, sai para fora. E sabe onde é que Lázaro estava? Estava preso nas garras de um demônio por nome de Hades, lá no inferno. E Lázaro, quando ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo, ele voou como se fosse um beija-flor e caiu no seu corpo e levantou. Eu quero dizer para você, meu caro ouvinte, meu caro irmão, se você acredita, crê no seu Jesus Cristo, abrace Ele. Se você não crê, procura crer agora, através dessas palavras que você está ouvindo. Ela é verdadeira. Eu estou aqui, nesse momento, não estou sentindo nada. E já tive muitos problemas na vida. Já tive até quase morto. Sou sobrevivente. Tive quase morto e vivi. Mas eu creio e confio na misericórdia e na bondade do Senhor Jesus Cristo. Abrace Ele. Acredita. Não é só enfermidade que Ele cura, não. Ele cura a sua mente, cura o seu coração. Ainda te leva para a glória. Prepara o teu caminho. Porque só existe dois caminhos. Ou o caminho do inferno ou o caminho da glória. O inferno é real. O diabo é real. Satanás anda descendo no mundo, no meio de todo mundo, junto com as pessoas. E o Senhor Jesus Cristo também existe. Ele está na glória e está aqui também. Ele está mandando eu falar essas palavras para você. O anjo do Senhor está sempre presente. Busca o Senhor enquanto pode. Eu não vou falar mais milagre porque essa live já está ficando muito grande. Provavelmente você não vai querer nem ouvir. Mas se eu fosse falar dos milagres do Senhor Jesus Cristo, passaria dias falando. Muitos milagres gloriosos. O Senhor Jesus andou no mar, esse que você está vendo aí, esse grande mar aí, ó. Ele andou no mar. Pela glória do nome do Senhor. Meu Pai, meu Deus, abençoa essa pessoa que está ouvindo, está vendo essas palavras. Conforta o seu coração, alegra a sua alma. Aquele que está triste agora, conforta, meu Deus, a alma dessa pessoa. Conforta o seu coração, tira os maus pensamentos, perdoa os seus pecados e faz ele acreditar que somente o Senhor pode fazer milagre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego para vocês essas palavras, agora e sempre. Amém.